O paradoxo de Zeno é descrito pela ideia de que uma flecha nunca vai chegar ao alvo, pois antes disso ela deve percorrer metade da distância ao alvo, em seguida deverá percorrer metade da distância faltante, e assim sempre faltará alguma metade a ser percorrida, nunca chegando finalmente ao alvo. Ou seja, somando a primeira distância percorrida igual a 1/2, com a segunda 1/4, com a terceira 1/8, etc., indefinidamente, nunca chegaremos a um valor para essa soma. Mas nós sabemos que 1/2 mais 1/4 mais 1/8, etc., é igual a 1. E nós vamos mostrar isso a seguir. O que os gregos se recusavam a aceitar, e talvez você também, é o fato de que uma série infinita pode ter uma soma finita. Uma progressão geométrica é construída multiplicando um valor constante a cada termo. Por exemplo, na progressão a seguir, cada termo é igual ao anterior multiplicado por 2. E nessa progressão, cada termo é igual ao anterior multiplicado por meio. Nessa outra, cada termo é igual ao anterior multiplicado por menos 1. Numa PG, a razão comum Q é o quociente entre dois termos consecutivos. Então, de uma forma geral, a PG A1, A2, A3, AN pode ser escrita como A1, A1 vezes Q, A1 vezes Q quadrado, etc., em que o termo geral é AN igual a 1 vezes Q n menos 1, onde A1 é o primeiro termo, N é o número de termos e Q é a razão comum. Por exemplo, na progressão 2, 4, 8, 16, etc., temos A2 igual a 2, A5 igual a 16 e A7 igual a 64. Novamente, a soma de todos esses termos pode ser obtida simplesmente por adição termo a termo. Mas aqui também temos uma fórmula. Vejamos como podemos deduzir uma fórmula para somar qualquer PG, seja Sn igual a 1 mais A2 mais etc. mais AN, em que A1 é igual a 1 vezes Q elevado a 1 menos 1, A2 é igual a 1 vezes Q 2 menos 1, A3 é igual a 1 vezes Q A3 menos 1, etc. Somando todos os lados esquerdos e igualando com a soma dos lados direitos, temos a fórmula para Sn. Multiplicando os dois lados por Q, obtemos Q vezes Sn é igual a 1 vezes Q mais A1 vezes Q quadrado mais A1 vezes Q ao cubo, etc. Subtraindo 2 de 1, todos os termos menos A1 e AQ elevado a N se cancelam. Obtemos Sn 1 menos Q igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N, de onde sai a fórmula para Sn. Agora note que em uma PA com infinitos termos a soma terá de ser infinita, positiva ou negativa, mas em uma PG esse não é necessariamente o caso. Por exemplo, na PG 2n, em que Q é igual a 2, claramente a soma de seus termos é infinita. Mas tome a soma dos infinitos termos da PG de razão meio. Usando a fórmula da soma da PG, obtemos Sn igual a 1 menos 1 sobre 2an. Agora, quanto vale 1 sobre 2an quando n tende para infinito? Fazendo n igual a 2.000, 2 milhões, 2 trilhões, etc., vemos que 2n se torna tão grande quanto desejarmos, o que torna 1 sobre 2n tão próximo de zero quanto desejarmos. Ou seja, podemos considerar que se n tende para o infinito, então 1 sobre 2n tende para zero. Logo, Sn igual a 1 menos 0 igual a 1. Ou seja, a soma desses infinitos termos é 1. Note que é fundamental que o número de termos seja infinito para atender ao requisito n tende a infinito. Se n for muito grande por infinito, o valor da soma será muito próximo de 1, mas não exatamente 1. Agora vamos fazer Q igual a menos meio. Então, obtemos essa série. Temos uma PG infinita de termos alternados. Será que ela tem uma soma finita? Sim, e a soma é 1/3. Agora tome a soma dos infinitos termos da PG de razão 3 meios.
Usando a fórmula da PG, vimos que quando 3 meios elevado a n tende para o infinito, como 3 meios elevado a n maior que 1, o produto de infinitos termos maiores que 1 é infinito. Logo, se n tende para o infinito, então 3 meios elevado a n também tende para o infinito, logo a nossa soma tende para o infinito. Então, para uma PG infinita, podemos derivar a fórmula para a sua soma, fazendo n tendendo ao infinito. Sabendo que a soma de uma PG finita tem n termos, é dada por Sn igual a A1 1 menos q elevado a n dividido por 1 menos q, em que A1 é o primeiro termo e q é a razão comum, note que q é diferente de 1, pois q igual a 1 torna o denominador igual a 0 e não temos realmente uma PG. Agora, pelos exemplos, podemos perceber que se q está entre menos 1 e 1 quando n tende ao infinito, q elevado a n tende para 0, então para uma PG infinita, obtemos Sn igual a A1 dividido por 1 menos q. Dizemos que uma soma converge quando ela tem um valor finito, caso contrário, ela diverge. Então, especificamente para uma PG infinita de razão q, se q maior que 1 ou q menor que menos 1, a série infinita diverge, pois q elevado a n cresce sem limites. q igual a 1 torna o denominador igual a 0 e não temos realmente uma PG. Se q está entre 1 e menos 1, a série infinita converge, que é o caso mais interessante. Vejamos um exemplo. Um plebeu que salvou a vida do rei recebeu o direito de lhe pedir qualquer coisa. Seu pedido foi receber 1 grão de arroz no primeiro quadrado de um tabuleiro de xadrez com 64 quadrados, 2 grãos no segundo, 4 grãos no terceiro e assim dobrando até o final do tabuleiro. Se 1 grão de arroz pesa 20 miligramas, quanto arroz o plebeu pediu? O plebeu pediu Sn igual a 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, etc. Então, é uma PG com A1 igual a 1, N igual a 64 e Q igual a 2. A soma dessa PG dá 1844 vezes 10 a 19, e o peso total do arroz dá 368 bilhões de toneladas. Agora note que a produção anual de arroz no mundo é de 600 milhões de toneladas. Um outro exemplo. Suponha que eu lhe peço o valor de 0,777, representado como uma fração decimal. Você pode ficar aproximando o valor usando uma calculadora, ou pode usar uma PG. Sabemos que 0,777 é igual a 7 dividido por 10, mais 7 dividido por 10 ao quadrado, mais 7 dividido por 10 ao cubo, etc. Essa expressão nada mais é que uma PG infinita de razão Q igual a 1 décimo, e A1 igual a 7 décimos. Portanto, tem uma soma finita.